Olá, meu nome é Bruna, eu vou dar continuidade com vocês ao estudo do Direito Constitucional. Hoje o nosso tema vai ser tratar sobre constitucionalismo, Constituição e Direito Constitucional. Hoje a gente vai ver que o constitucionalismo é um processo que aconteceu ao longo da história. Ele teve estopim no século XVII na Inglaterra, depois no século XVIII se difundiu pelos Estados Unidos e pela França. O constitucionalismo ele visa o distanciamento de um governo autoritário, de um governo absolutista. Ele quer limitar o governo de alguma forma. Ele visa garantias, ele quer a liberdade, a fraternidade, a igualdade dentro do seu texto constitucional. Ele visa a soberania popular, os direitos fundamentais, são todos ideais do constitucionalismo. Aí você me pergunta, mas como que a gente vai sedimentar todas essas ideias que o constitucionalismo traz? Os precursores do constitucionalismo visaram, através da Constituição, sedimentar suas ideias. A Constituição seria a forma de garantir os direitos, de limitar o poder do Estado, de organizar o Estado e de ser o centro, de fato, do ordenamento. A Carta Maior de um Estado, a Carta Maior de um Estado, ou seja, independente de quem assuma o poder, ele vai seguir o que está escrito na Constituição, que é a Carta Maior e Soberana do Estado. O direito constitucional é o ramo do direito que estuda o processo de constitucionalismo e as constituições. O direito constitucional, por muitos, foi tido como ramo do direito público, assim como o direito administrativo, o direito tributário, porém essa ideia já se encontra ultrapassada, porque o que a gente verifica hoje é um processo de constitucionalismo de todo o direito. A Constituição, como é a carta maior de todo o ordenamento, todas as demais normas de direito privado, de direito público, administrativo, civil, eles guardam respeito ao texto constitucional. Ou seja, não tem como a gente visualizar o direito constitucional de forma isolada. Ele interfere, ele tem grande ingerência sobre todos os outros ramos do direito, seja ele público ou seja ele privado. O direito constitucional, ele então passou a ser não um ramo do direito público, ele é um ramo do direito de todos. Ele vai estudar todos os ramos de direito e ele vai interferir em todos os demais ramos. Bom, o poder constituinte, nós vamos verificar que existe o poder constituinte originário, o poder constituinte derivado. O poder constituinte é aquele poder para elaborar a Constituição. Ele acontece normalmente por um movimento revolucionário. Não tem sentido a atuação de um poder constituinte originário se o texto da norma, se o texto constitucional está em acordo com o que são as ideias e a cultura do país. Não tem por que existir um poder originário se o texto que encontra-se vigente, ele está em acordo com o que a sociedade deseja. É o que acontece, por exemplo, hoje com a Constituição de 1988. Não faz sentido a gente ter um novo poder originário se a Constituição de 1988 ela atende ao que a sociedade brasileira precisa até então. Então, você vai verificar que o poder constituinte originário, ele surge como uma forma de romper com a ordem anterior. Ele só vai acontecer quando a ordem anterior já não fizer mais sentido para aquela sociedade. A Constituição vigente já não mais reflete o que a sociedade quer para a sua Constituição e nem o que os seus governantes querem. Então, o poder constituinte, ele tem as características de ser um poder político, um poder inicial, que inicia uma nova Constituição. Ele é autônomo e incondicionado, porque ele é o primeiro poder de todos. Ele não vai respeitar e guardar a obediência com nenhuma ordem anterior. Ele vai romper com qualquer ordem anterior. Ele vai ser a ordem inicial. Derivam do poder constituinte originário o poder constituinte derivado, reformador, e o poder constituinte derivado decorrente.
O poder reformador, ele tem as mesmas características do poder decorrente, que é ser limitado, condicionado e subordinado, diferente do poder originário. Ele é limitado ao que dispõe o poder constituinte originário. Ele é condicionado e subordinado ao texto constitucional instituído pelo poder originário. O poder constituinte reformador, ele é o poder que tem o âmbito de reformar o texto constitucional. Dentro da Constituição brasileira, nós vemos duas modalidades de poder reformador, que é através da revisão e através das emendas. O poder constituinte derivado decorrente é um poder constituinte de complementar a Constituição. Bom, continuando, nós vamos adentrar ao tema mais específico das duas formas de poder constituinte derivado reformador, que são a revisão e a emenda. O poder constituinte reformador, como eu já havia falado, ele tem a revisão e a emenda. São as duas formas de reformar o texto constitucional. No caso do Brasil, a revisão já aconteceu. O artigo 3º do ATCT, dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, previa o seguinte: a revisão constitucional será realizada após 5 anos contados da promulgação da Constituição, pelo voto de maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. Ou seja, essas emendas de revisão estavam previstas para acontecer 5 anos após a promulgação da Constituição de 1988. E ela de fato ocorreu. Ela aconteceu em 1993, foram editadas 6 emendas de revisão. Aconteceu da forma como determinava o artigo 3º, que tinha limitações tanto de quórum para sua votação, que era a maioria absoluta, e tanto quanto os membros tinham que ser do Congresso Nacional em uma única sessão, unicameral. Essas emendas de revisões, elas já aconteceram, não é permitido que elas aconteçam novamente dentro do Brasil, então nós ficamos com as emendas constitucionais, que são as únicas formas maneiras de reformar o texto constitucional. As emendas constitucionais, elas estão previstas no artigo 60 da Constituição Federal. Elas possuem o condão de reformar o texto constitucional, de mudar o texto original da Constituição de 1988. Porém, essa reforma, ela não acontece de forma ilimitada. Eu não posso simplesmente, não gostei desse artigo, vou reformar ele, vou votar aqui com alguns senadores, alguns deputados e vamos alterar esse texto. Vamos alterar o artigo 5º, vamos alterar o artigo 6º. Não é dessa forma. As emendas constitucionais, elas possuem uma forma e um procedimento e algumas limitações, que são as mais importantes de nós estudarmos nesse momento, que são as limitações formais, circunstanciais e materiais. As limitações formais, para você conseguir mudar uma Constituição, o texto da Constituição, é necessário que você tenha legitimidade para propor uma PEC. Bom, PEC é um projeto de emenda constitucional. Toda emenda constitucional, para se tornar uma emenda constitucional, ela necessariamente precisa ser uma PEC, ser um projeto de emenda constitucional. Para propor uma PEC, você tem que ter legitimidade. Não é qualquer cidadão que pode propor uma PEC. Os legitimados estão constantes lá no artigo 60, nos incisos 1, 2 e 3. Ela precisa de um quórum para aprovação. Para você poder aprovar uma PEC, é necessário que você tenha um quórum específico. Não é simples. O artigo 60, parágrafo 2º, ele determina que o quórum de aprovação seja de 3/5 da maioria absoluta em 2 sessões com as 2 casas do Congresso. Ou seja, vai ter que votar 2 vezes no Senado, vai ter que votar 2 vezes na Câmara dos Deputados. Nas 2 vezes, nas 2 casas, eu vou ter que ter 3/5 dos votos para eu conseguir a aprovação dessa PEC.
A promulgação não é feita de qualquer maneira, as mesas do Congresso precisam aprovar. E outra limitação temporal é quanto à rejeição de PEC. Se uma PEC foi rejeitada em uma sessão legislativa, ela jamais poderá ser objeto de nova PEC no mesma sessão legislativa. O que é sessão legislativa? É o ano legislativo. Ou seja, se eu propus uma PEC em setembro de 2019, ela foi rejeitada, em outubro de 2019 eu não posso fazer uma nova PEC. Em novembro também não, em dezembro também não. Eu só vou poder propor uma nova PEC com o mesmo tema no ano legislativo subsequente, que se inicia em fevereiro. Bom, por enquanto é isso. Eu me despeço de vocês por enquanto, mas a gente volta na próxima aula com a continuação das limitações para a edição de emenda constitucional. Eu agradeço a atenção de vocês até aqui. Nos vemos no próximo encontro. Tchau, tchau!